Olá, meus queridos, vamos para a aula 13. Vamos falar hoje sobre coordenadas polares. A gente já está acostumado a usar coordenadas cartesianas para identificar pontos. Mas essa não é a única forma, tá? O que são as coordenadas cartesianas? São pares de números que são associados aos pontos do plano, ou do espaço, né? Da seguinte maneira: você vai marcar aqui a distância do ponto ao eixo y e vai chamar isso de coordenada x. Vai marcar aqui nesse outro eixo a distância do ponto ao eixo x e vai chamar de coordenada y. Então o ponto fica identificado por esses dois números, tá? Esse par ordenado. Essas são as coordenadas cartesianas. Essa não é a única maneira de identificar um ponto do plano. Eu poderia associar esse ponto à seguinte dupla. Eu meço a distância aqui, chamo de R, e meço essa direção aqui, esse ângulo, e chamo de θ. Então, o mesmo ponto ele está associado agora aos números R e θ. Essas são as coordenadas polares. Tá certo? É um par de números também, só que ele representa coisas diferentes. A distância do ponto até a origem e o ângulo, né, que você vai ter aí esse segmento que faz com o eixo x. Tá? Então, uma coisa imediata é que essa primeira coordenada ela nunca é negativa, porque ela sempre representa uma distância até a origem. Tá? Essa outra coordenada, segunda coordenada, pode ser negativa, não tem problema nenhum. Eu posso marcar menos θ para o outro lado aqui. Tá? Então não há nenhuma dificuldade nisso. Bem, vamos ver como é que a coisa funciona. Por exemplo, se eu tiver o ponto π. Que ponto é esse? Eu sei que é um ponto que está a uma distância 1 da origem, então ele está aqui em cima de uma circunferência de raio 1, e ele está fazendo um ângulo π com o eixo x. Então, desde aqui até aqui, você tem π, e aí você tem um ponto 1π. Certo? E esses outros pontos, eles não precisam ser marcados não, tá? Eu estou identificando só com esse ponto. Então, por aí vai. Por exemplo, sei lá, você pode ter o ponto 5π sobre 4. Que ponto é esse? É um ponto que está em cima de uma circunferência de raio 5, tá? E no ângulo aqui π sobre 4. Então ele está aqui. Ok? E por aí vai. E você tem agora uma maneira diferente de identificar pontos, né, através de uma direção e uma distância. É isso. Né? Ou uma distância e uma direção, né, seguindo a ordem. Essas são as coordenadas polares. Você tem uma relação entre as coordenadas polares e as cartesianas. Por quê? Se isso aqui é x e isso aqui é y,
Então, o que que acontece? X sobre R é o cosseno de θ. Ao mesmo tempo que y sobre R é o seno de θ. Então, daí você conclui que a coordenada x cartesiana é R cosseno θ e a coordenada y cartesiana é R seno de θ. Então, você tem essa relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Muito bem. Para que eu uso coordenadas polares? Da mesma maneira que você tem curvas, conjuntos de pontos que são descritos por equações de coordenadas cartesianas, por exemplo, você tem y igual a x2, você sabe que isso aqui é uma curva bem determinada, isso é uma parábola que passa pela origem, né, com cavidade para cima. Então isso aqui determina uma curva. Conjunto de pontos que satisfaz essa equação é uma curva. Da mesma maneira, você tem curvas para coordenadas polares. E coordenadas polares servem muito bem para descrever objetos circulares, objetos que dão rotação em torno da origem. Exemplo clássico disso é a circunferência. Qual é a equação da circunferência, equação cartesiana? x2 mais y2 igual a um raio lá ao quadrado. Isso é a equação de circunferência centrada na origem de raio R. Muito bem, se você quer descrever y em função de x, aí você tem um problema. Porque você vai ter uma parte positiva e uma parte negativa para descrever o mesmo objeto. E daí, se você for trabalhar com integrais dessa natureza, isso é chato de integrar. Por exemplo, se você for calcular a área da circunferência de raio 1, então x vai de menos 1 até 1, e y vai de menos raiz de R2 menos X2 até a raiz de R2 menos X2 dy dx. Certo? E aí, para calcular a integral aqui, beleza, você vai ficar com dy. Nada demais. Mas a integral em x vai requerer uma coisa que a gente não viu em cálculo 1, que são as substituições trigonométricas. Então, eu teria que lidar com essa integral aí. Muito bem. Essa integral fica extremamente simples se eu usar coordenadas polares. Vamos lá. O que é uma circunferência? Vamos dizer que eu queira descrever a circunferência de raio 1. Ora, a circunferência de raio 1 é o conjunto de pontos que estão todos à distância 1 da origem. Então isso significa que se eu for procurar a primeira coordenada polar, eu vou encontrar R igual a 1. E o θ? Se θ varia entre 0 e 2π, então eu acabei de descrever toda a circunferência de raio 1. Então,
R igual a 1 é a equação da circunferência de raio 1. Tá? Se eu quero preencher, se eu vou falar de todos os pontos que estão aqui dentro dessa circunferência, então todos esses pontos eles têm R que varia entre 0 e 1. Tá? Então a região circular aqui, ela tem a seguinte coisa. Ela tem R que varia entre 0 e 1 e θ que varia entre 0 e 2π. Então, essa variação aqui cobre toda a região, certo? Então, se eu fizer integral sobre essa região, né, sobre a região aqui rachurada, que é o disco, né, o círculo de raio 1, do elemento diferencial de área, então eu resolvi o meu problema. Uma modificação que eu vou ter é que antes eu fazia divisões assim retangulares, né? Então eu tinha dx, dy, elementos diferenciais de área, retângulozinhos com área dx, dy. Aqui, como eu estou fazendo uma mudança de variável, eu vou precisar mudar esse elemento diferencial de área. Meu elemento diferencial de área agora não vai ser mais uma coisinha reta assim, desse jeito. Eu vou ter variações em R, e variações em θ. E aí como é que eu descrevo, como é que eu discretizo, eu divido o plano em termos de R e θ? Muito bem. Digamos que você tem aqui um ponto com R. E aí você dá um comprimento dr aqui. Se você varia aqui, você tem θ, né? Se você varia aqui dθ, esse comprimento aqui vai ser o quê? Vai ser o raio multiplicado por esse ângulozinho aqui. Tá certo? Ora, qual é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é o raio multiplicado pelo ângulo. Então, qualquer setorzinho circular vai ser o raio multiplicado pelo ângulo. Então, esse comprimento aqui em negrito vai ser R dθ. Certo? E aí você vai montar aqui uma espécie de retângulo, um retângulo meio circular, que tem base R dθ e altura dr. Então esse elemento diferencial de área, no caso de coordenadas polares, fica R dr dθ. Certo? Então vamos calcular lá a área da circunferência de raio 1. Você vai variar com R de 0 até 1. O θ vai variar de 0 a 2π. E você vai integrar o elemento diferencial de área, que é R dr dθ. Ou R dθ dr, né? Porque o θ vem primeiro. Então deixa eu apagar isso aqui.
Então, R de θ dr. Muito bem, então você vai integrar primeiro com relação a θ. R é considerado como constante, então você fica com integral de 0 a 1 de R dθ. A integral de dθ é θ. Vai avaliar de 0 até 2π. dr. Então você vai ficar com 2πr dr. Integral de 0 a 1 de 2πr dr. 2π é constante, pode sair, então você vai ficar com 2π R2 sobre 2. Só vai alinhado de 0 até 1. O 2 cancela com 2. Substituindo R por 1, você vai ficar com 1 multiplicado por π da π. Tá? Se eu substituir o 1 aí por um R qualquer, ele vai aparecer aí como R ao quadrado. Vou ficar com πr2. Tá certo? Então, é assim que eu faço integral usando coordenadas polares. Tá? Eu preciso mudar o elemento diferencial de área e pensar a região em termos de coordenadas polares. Ver o R, qual é a variação de R e qual é a variação de θ. Tá certo? Se eu tenho alguma função, se eu estou integrando alguma função e vou fazer em coordenadas polares, porque a minha região é circular, ou descrita em termos de coordenadas polares, então eu preciso fazer o seguinte: se eu tenho f de x, y, eu preciso fazer a transformaçãozinha. Preciso x é r cosseno θ e y é r seno θ. Tá certo? Então veja, por exemplo, vamos calcular a integral sobre uma região aqui, que é x2 mais y2. A função é essa. Só que a região em questão aqui é uma circunferência, é um círculo, né? Na verdade, um círculo de raio 2. Então a região está lá no plano XY. É um círculo de raio 2. Certo? E eu vou calcular aqui em cima. Veja, quando você tem uma função, a integral dupla de uma função nessa região, então pode ser, né, o que é o caso aqui, você está calculando um volume. Lembrem disso, né, porque é o volume acima dessa região e abaixo do gráfico, tá certo? Então, muito bem. Só que como a região é circular, esse problema está implorando para que eu use coordenadas polares para descrever essa região. Em coordenadas polares, eu tenho o R variando entre 0 e 2 e o θ de 0 a 2π. Isso me descreve todos os pontos que estão dentro dessa região. Só que aí agora eu estou calculando aqui uma função, tá? Integral da função. O que eu preciso fazer? Eu preciso passar isso para coordenadas polares. Então, eu vou pegar a minha função e substituir o x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Então, a minha integral vai ficar integral de 0 a 2π da integral de 0 a r,
de 0 a 2 da função. A função faz o quê? Pega x e eleva ao quadrado. Então, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, pega y e eleva ao quadrado. E soma. Isso que a função faz. Elemento diferencial de área que é r dr dθ. Nesse caso, eu botei a ordem desse jeito. Assim, eu poderia ter feito o contrário, tá? Invertido esses dois aqui, porque os dois limites de integração são constantes, então não tem problema. Inverter a ordem. Então eu vou ficar com a integral de 0 a 2π da integral de 0 a 2 do seguinte. Ora, quem é r ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais r ao quadrado, seno ao quadrado? Colocando o r ao quadrado em evidência, isso vai ficar r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então isso tudo aqui dá r ao quadrado. Então eu vou ficar com r ao cubo, porque tem um rzinho aqui fora, dr dθ. Isso vai ser integral de 0 a 2π de r a quarta sobre 4 de 0 a 2 dθ. Isso é integral de 0 a 2π de 2 elevado a quarta é 16, 16 dividido por 4 dá 4 dθ. Então isso é 4 θ de 0 a 2π, ou seja, isso vai dar 8π. Ok? Essa é a integral. Essa é a integral usando coordenadas polares. É isso. Vamos ficar por aqui.